Icebergs são maciços pedaços de gelo que flutuam na superfície da água, lá nos polos. São conhecidos pelo seu tamanho debaixo d'água, que não é proporcional à ponta que fica por cima da superfície, por eles afundarem navios inafundáveis e, claro, por serem a forma mais complicada de se fazer um vídeo de curiosidades, onde você primeiro conta as coisas que todo mundo já sabe e depois vai realmente dizendo as coisas interessantes, o que pode acabar fazendo algumas pessoas pularem pro final do vídeo. Mas não faça isso nesse vídeo, porque eu vou estar sempre falando piadinhas e fazendo comentários interessantes a mais, e se você pular, pode ser que você perca alguma parte boa no vídeo. Então vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha sempre que você tivesse ideia. No meu caso não é pulga, é mais carrapato mesmo. O estrela, pra ser mais exato. Eu sou uma capivara, a capivara Berserk. Enfim, um vídeo iceberg de Berserk completo. Peguei um dos maiores que eu consegui achar para ter bastante conteúdo. Vou tentar fazer uma explicação mais dinâmica quando eu sentir que eu não preciso explicar um por um. E sem enrolar, suscreva-se no canal, deixa o like, comenta sobre os fatos espantosos do iceberg, compartilha se for humilde e é nóis. Por incrível que pareça, as informações da superfície são bem superficiais. Kentaro Miura é o autor de Berserk, praticamente o homem por trás do ruim. Ele era um menino que desde cedo se interessava por ser um mangaka, até que com 10 anos ele já tinha postado seu primeiro mangá, o Miuranger, que nome perfeito para um mangá feito pelo Kentaro Miura. E depois de trabalhar com o autor de Hajime no Ippo, na faculdade ele desenvolveu a sua ideia no que conhecemos como o protótipo de Berserk. Aquele capítulo do Guts que ele usa um tapa-olho e enfrenta o Vlad Tepes. E depois esse protótipo é a base para a série de mangá conhecida como Berserk. Teve então 3 adaptações, a de 97, que trouxe muitas coisas clássicas de Berserk, como o tema do Guts, aquele que canta os 3 filmes de 2010 que contam a história da Era de Ouro, com uma grande direção e técnica, algo que não tinha no anime de 97, apesar de umas escorregadas com 3D aqui e ali, e o anime de 2016 que deveria adaptar o resto do mangá, que não é a Era de Ouro, mas não escorregou no 3D, completamente capotou nele. Os fãs odiaram com toda razão. Mas não só os animes tiveram uma produção conturbada, como o mangá também passou por inúmeros hiatos, que ficaram cada vez maiores e mais frequentes, e muitos causados por coisas que serão comentadas mais pra frente no iceberg. E os maiores de todos, pelo Kentaro se dedicar a outros projetos que não eram o mangá de Berserk, mas sim outros mangás e... enfim. Mas infelizmente, em 6 de maio de 2021, Kentaro Miura veio a falecer de uma dissecção na aorta. Algo completamente inesperado que pegou todos de surpresa. E não, o Kentaro Miura não tinha 1 milhão de doenças de mangaka, ele não trabalhou até morrer, ele fazia exercícios, ele não tinha problema nas costas, ele não tinha problema nas mãos. Tem muita gente que passa meio que essas pequenas fake news sobre o Kentaro Miura e é tudo mentira. E em 2022 tivemos então o Memorial Edition, um anime que era o compilado dos 3 filmes, que trouxe também cenas novas importantes que ficaram de fora, e pelo que eu sei, o Memorial Edition existe como uma homenagem ao Kentaro, e o nome não é só por conta do Bando do Falcão. Esse texto parece uma forma estranha de resumir toda a existência de Berserk, mas foi a melhor forma que eu achei de passar todas as informações da superfície de maneira legal e sem eu ficar passando por tópico de forma robótica, né? E agora vamos realmente mergulhar mais a fundo no iceberg, e eu prometo eu vou só falar as coisas agora de forma monótona. Guts traiu a Casca. Casca e Guts são um casal, mas depois do eclipse, a Casca ficou lelé da cuca, e Guts vagou por aí matando apóstolos, né? Um deles era uma demônia que atraía homens com sexo, e foi inclusive a criatura que matou o Corcus durante o eclipse. Então ele fingiu cair na isca dela para matá-la no capítulo 1. Então ele teria traído a Casca com ela, basicamente. O Kentaro Miura meio que decidiu colocar isso no início da história já para dar aquele choquezão, assim. A história já começa com uma transa com o demônio. E dentro da história, aparentemente, os motivos do Guts querer fazer isso é simplesmente porque ele estava completamente fora de si. Não tem mais muita explicação sobre. Susumu Hirasawa é o compositor da música lendária Forces do anime de 97. É bem popular, ainda mais com esse clipe épico aqui no YouTube, com essa pixel art engraçadíssima, meu. Berserk Outtakes. Esses são erros na dublagem americana do anime de 97 que foram cortados, mas são completamente hilários. Eu gosto de usar nos meus vídeos de vez em quando aí pra, sei lá, quando eu tô falando da Era de Ouro, sei lá, pra fazer uma piadinha de fundo. É muito bom, mano. Principalmente com a Casca falando: You weren't listening, were you? You weren't listening, were you? So what? Don't give me that! I'm telling you wait here until Griffin refuses receiving his death! So you... se refere à abertura do anime de 97, que tem a letra
Put your glasses on. Bote seus óculos, hein, rapaziada. Que além de ser uma letra completamente esquisita para uma abertura de Berserk, o japonês doido ainda dá uma de cebolinha reverso e troca o L pelo R, ficando grasses, que é parecido com a palavra grama em inglês. Então é um meme da comunidade aí. Put your glasses on. Koji Mori. Ele é o autor de Holy Land e amigo querido do Kentaro Miura, que atualmente é o diretor do mangá de Berserk. Esperamos muito de seu trabalho. Ele fez um capítulo inteiro de Berserk lá, apenas contando sobre toda a amizade que ele teve com o Kentaro Miura, e é bem emocionante, mano. Donovan. Ele é o cara que comprou o Guts do Gambino por uma noite, lá no início da Era de Ouro. Existem muitos memes do Gambino, tanto porque a cara dele é engraçada, mas principalmente porque ele coisou o Guts mesmo. Particularmente, eu gosto desses aqui do Zam, he's six! Capítulo 83. Se refere ao capítulo perdido de Berserk, onde o Griffith conversa com a ideia do mal. O capítulo não foi mais inserido nos volumes a pedido do próprio Kentaro Miura, porque ele entregava muitas informações muito rápido. Mas a ideia do mal talvez ainda exista na história de um jeito ou de outro, ainda mais porque existe ainda um painel dela no capítulo anterior ao capítulo 83, famoso capítulo 82, e meio que a ideia da ideia do mal ainda meio que repercute na história, não sabemos dizer. A ideia do mal é basicamente um deus que foi criado pela necessidade das pessoas de culparem alguém pelo infortúnio delas. Berserk and the Band of the Hawk. Fala em inglês porque é o nome do jogo. É o jogo mais atual que Berserk teve. Ele é um Musou, aqueles jogos de horda, né, que não param nunca e você fica matando os bichos infinitamente. E ele funciona bem como um hack and slash, só que talvez mais simples a gameplay, não sei dizer, e você bate mais inimigos ao mesmo tempo. O jogo é mais ou menos, dá pra se divertir, mas a história é em grande parte contada por trechos dos filmes lá da Era de Ouro dentro do jogo, e a gameplay é repetitiva por design. Se você gosta desse tipo de jogo, é dentro. Se você não gosta, fica longe. Estúdio Gaga é o estúdio de mangá que o Kentaro Miura criou e atualmente estão desenhando o mangá de Berserk em sua ausência. E eles não têm nada a ver com a Lady Gaga, que passou a Taylor Swift em ouvintes no Spotify. Chupa Swifters. Eu não sei se essa informação ainda perdura nos dias de hoje, mas quando eu escrevi o roteiro, tava certo. O tamanho da espada do Guts. Isso não tem nada a ver com a peça que o Grafite queria, eu acho, e sim com o tamanho da Dragon Slayer, que é 1,82 m, mais ou menos. Skull Knight é Galzeric. Galzeric é o rei de um império antigo que decaiu para anjos, e tudo indica que ele é o Skull Knight, a entidade mestre dos magos que fica enchendo Guts em todo canto que ele vai e fica salvando pessoas por aí por algum motivo. Shinos é essa criatura incrível que aparece no capítulo 215 como uma forma de mostrar que nem todos os seres do outro lado são malignos. O seu jeitinho cativou todos os leitores e ele virou uma febre na comunidade. É incrível que nos icebergs mais recentes, geralmente a parte do iceberg é minúscula e eles colocam muito mais profundezas para meio que tentar emular que são informações sombrias. Mas aí você vai ver o que tem nas profundezas e é tipo Reddit de meme de Berserk. Os caras nem mais entendem a ideia do iceberg em si. Idolmaster. Na parte dos autores da revista Young Animals, a revista que publica Berserk, o Kentaro Miura citou uma vez que ele comprou o Idolmaster e logo depois houve um hiato de Berserk. E isso de lançar um Idolmaster novo e parar a produção de Berk aconteceu algumas vezes mais, o que deu força ao boato de que o Miurão adora jogar Idolmaster. Ele é um Idolmaster. Berserk Holy Demon War Game. É um jogo de Berserk de PS2. Eu julgo esse como o melhor jogo de Berserk que tem, só pelas animações lindas de counter, e eu faço lives aos domingos, sextas e às vezes quartas-feiras jogando. Na verdade eu faço live no dia que der vontade, não tentem olhar no dia certinho, eu só fica de olho no canal aí. Etnia da Casca. Infelizmente a Casca não é uma pardazinha, rapaziada. Eu sei. Ela não é latina. Provavelmente ela é uma descendente dos Kushans, porque é a etnia indiana que temos na história e sabemos que existe, mas vai saber, né? Mas com certeza ela não é do norte da África ou algo assim, igual algumas pessoas sugerem. Homônimos da Mão de Deus. A Mão de Deus é nomeada por livros da ficção científica: Destination Void, Ubik, Islam e Calm Conrad, que depois foi chamado de This Immortal. Se alguém leu esses livros aí, por favor, comenta o que vocês acham deles, mas é interessante que as criaturas, deuses, né, possuem seus nomes inspirados em livros de ficção científica, né, já que todos eles possuem poderes ali de alterar o espaço e o tempo e tudo mais. Guts Berrelit.
Guts tem um berrelite desde que ele lutou contra o Conde lá no Espadachim Negro, e há muitas teorias sobre ele usar ou não o berrelite no futuro. Lemon. Arquitetura real. Existem diversos locais no mangá que tem sua arquitetura inspirada em construções reais. Normal. Todo artista desenha usando referência, tá ligado? E quem tá no Miura não vai ser diferente. Mark Raymer é o mano que faz a animação do Guts versus a Rosine lá. Ainda não tá completo, mas já é muito legal. E é isso aí. Kushan são reais. O Império Kushan, ou Kushana, foi real e dominou uma boa parte da Ásia. Eles tiveram um rei canista que foi responsável por patrocinar o budismo e torná-lo o que é hoje. Tributo do Miura em Elden Ring. Todos sabemos que o Miyazaki da From Software é maluco em Berserk desde Demon Souls, mas mais conhecido por Dark Souls, ele colocou referências e inspirações ao nosso mangá sofredor favorito. E depois que o Miura faleceu em 2021, ele colocou espadas enfincadas no chão em memória, virei gringo do nada, em memória de heróis caídos, igual na colina de espadas em Berserk por toda Lingrave. Um tributo bem bonito e que realmente não dá pra você perder enquanto você está jogando Elden Ring, elas estão em toda parte. Berserk versus Twitter. Muitas vezes pessoas no Twitter tentaram cancelar Berserk pelo conteúdo criminoso do mangá, mas isso são só pessoas que não entendem a obra e acham que as pessoas leem Berserk igual o Tom lê esse livro aí. Official Guidebook. É só um livrinho com status dos personagens e informações a mais da história, além de uma entrevista bem legal com o Miura. Provavelmente talvez algum dia eu use esse livro aí pra fazer uns videozinhos de power scale engraçadinhos. Fotos do Miura. Autores de mangá japoneses gostam de manter o low profile, muitos fazem de tudo pra se esconder. O Miura não tinha muito problema de aparecer, mas ele tem poucas fotos públicas. Tem essa aqui clássica que ele mostrou seu sorrisinho safado, mas eu gosto dessa dele aqui bebendo uma serva. Casca versus água. Isso aqui é uma teoria ou uma observação de que toda vez que a casca entra em contato com a água, algo ruim acontece. O que pelo sempre que a casca entra em contato com a água, acontece uma grande mudança dela com a história. Como por exemplo, quando ela caiu no rio junto do Guts aquela vez, então ela começou a abrir os seus sentimentos com ele e o relacionamento deles começou a mudar. Ou depois do eclipse, quando o Guts encontrou ela em meio a cachoeiras, e então ele descobriu que ela tinha completamente perdido a sua mente. Berserk devia ter começado na Era de Ouro. Esse é autoexplicativo, é uma opinião de pessoas que pensam que a história seria melhor se ela começasse pela Era de Ouro, ao invés de começar pelo Espadachim Negro, porque aí haveriam mais surpresas na hora de você acompanhar a trama da Era de Ouro. Mas isso meio que ignora os temas de destino de Berserk e da inevitabilidade da tragédia, por causa disso enfraquecer toda a trama do Gustavo em lutar contra a causalidade. Esse negócio de achar que Berserk possui um plot twist sinistrão é mais coisa de quem acompanha Berserk por rap de anime. Berserk Lejerk. É só um Reddit meme de Berserk, eles têm uma rixa com o Berserk e eles fazem piadas questionáveis e eles gostam bastante do Donovan e do cavalo. Sword of the Berserk. É o jogo de Dreamcast. Ele parece ser meio meh, mas tem gente que acha que é o melhor de todos os jogos de Berserk. Eu ainda tenho que jogar pra saber mesmo. Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão muito conhecido, principalmente por causa de Rick and Morty. Mas ele também fala sobre bastantes coisas sobre destinos que estão presentes em Berserk, como alguns homens estão predestinados a governar e outros a fazerem o L. Studio Eclipse. É um estúdio que está fazendo uma adaptação do arco do Espadachim Negro e eles recentemente receberam um tapão do Berserk oficial sobre eles não terem autorização para terminar. O estúdio então disse que eles iriam ir atrás de conseguir essa permissão e então fazer um projeto de Berserk oficialmente. Precisamos ver se eles realmente vão cumprir com as palavras deles. Skull Knight é o Guts do futuro. Isso tem base nos dois terem diversas semelhanças, mas não faz sentido. O OC do Guts é um cachorro e o do Skull Knight é um esqueleto. Sim, o Guts é furry. Action Figures. São bonequinhos articulados. Não confunda com estatuetas, viu? Eu gosto desse aqui do Void, que podemos ver que ele de fato é vazio. Estúdio Taka. São um canal que tentam adaptar Berserk assim, utilizando o mangá e animando ele, mas depois daquele problema lá do Estúdio Eclipse, eles decidiram fechar o canal e descontinuar o projeto, e agora eu acho que é muito difícil achar os vídeos
vídeos dele no YouTube, muito triste. Cauda demoníaca do Guts. Tem um quadro durante o resgate do Griffith que o Guts parece ter uma cauda demoníaca ali, que é um detalhe meramente estético ali, mas que talvez esteja relacionado ao fato de que ele tá muito puto pelo que eles fizeram com o amigo dele. Pippin é o Miura. Dizem que o Kentaro Miura baseou a aparência do Pippin, o cara grandão do bando do Falcão, nele mesmo. Só podemos concluir que em algum dia alguém deixou o oco no Miura. Berserk Novel. Existe uma novel de Berserk que conta a história de Grumbeld. Sim, fucking Grumbeld, o cara dragão de cristal lá, que basearam aquele bicho lá do Dark Souls 3 lá, que é um monte de cristal velho e que é muito fácil. Essa é a impressão que eu tenho do Grumbeld dentro da história também. Archer Berserk 97. Um grupo chamado Archer está fazendo uma sequência do anime de 97. Já tem o primeiro episódio disponível e ele é legal. Não tem muito o que falar sobre a maioria desses grupos e canais que estão tentando refazer Berserk ou adaptar Berserk de alguma maneira. São só projetos diferentes de fã animação e tudo mais. Potato Casca. É como os fãs gringos chamam a casca depois do eclipse. Eu prefiro chamar ela de Elaine mesmo, parece mais respeitoso. A exibição de Berserk. Existiu uma exposição de Berserk que aconteceu em 2021, logo depois da morte do Kentaro Miura. Não sei se ela ainda existe ou vai existir em algum outro momento de novo. É nela que tivemos essa estátua do Zod gigantesco e foi mostrado várias artes originais do Kentaro Miura lá também. Akatsuki Wamate. É o nome do doujinshi de Berserk onde o Guts e a Casca coisam. Mas o bagulho desse aqui é que tem esse quadro do Guts acordando, que é um meme bem famoso. Referências em outras mídias. Berserk é uma obra muito icônica, inspirou diversas outras obras de fantasia em todo o local do mundo. O mais famoso é os jogos da From Software pelo Miyazaki, que eu já falei mais cedo. Mas todo espadão japonês por aí pode botar na conta do Berk aí, quem sabe, talvez. A não ser que seja um vampiro empunhando, porque aí é uma referência ao Vampire Hunter Lee! Griffith fez nada de errado. Griffith é um personagem muito carismático durante a Era de Ouro, e seu desenvolvimento faz as pessoas perdoarem o que ele fez durante o eclipse por colocarem a culpa dos acontecimentos ali no Guts, pois afinal de contas foi o Guts quem saiu do bando e logo foi o Guts quem fez o Griffith perder a cabeça e logo ser torturado, e toda a linha de tragédias meio que sucedeu disso. Também tem um reforço desse argumento, que é dizer que ele estava destinado a fazer isso, então ele tinha que fazer de qualquer jeito. Na minha opinião, foi o que eu disse lá no meu vídeo da análise da Era de Ouro, por favor, assiste lá, é que foi só um erro de comunicação dos dois, porque nem o Griffith tinha falado aquele negócio do amigo pro Guts, e nem o Guts explicou pro Griffith o porquê que ele realmente estava indo embora. Ou seja, a culpa é do Griffith mesmo, porque Casca gostou. No Eclipse existe a fatídica cena que o Fento abusa da Casca, mas essa cena possui alguns quadros com expressões da Casca e falas que fez algumas pessoas pensarem que ela gostou do ato, principalmente porque o Kentaro Miura foi lá e deu um tom meio Netorari pra cena quando ela pede pro Guts não olhar o que estava acontecendo. Bizarro. Guts em Durank. Durank é outro mangá feito pelo Kentaro Miura e possui vários personagens que possuem designs que causam déjà vu. Um deles é um garoto parecido com Guts. Dragon Slayer vai receber um upgrade. Isso condiz com uma teoria que afirma que em algum momento a Dragon Slayer vai receber uma melhoria, e muitos pensam que essa vai ser ela ser coberta por berrelites igual a espada do Skull Knight, o que talvez faça a Dragon Slayer cortar entre o espaço e o tempo ou fazer alguma outra coisa que talvez faça o Guts se aproximar mais de realmente matar o Griffith, pois, afinal de contas, o Fento é intocável. Skullknight.net é um site de discussões de Berserk que existe desde os anos 2000, e grande parte das teorias, discussões e análises que nós temos hoje em dia de Berserk, tudo foi discutido nesse site. Provavelmente mais da metade das coisas desse iceberg aqui surgiram lá. Elinal é um animador da net que fez uma animação do arco das Crianças Perdidas com a luta do Guts e a Rosine completos. Sweet the Artists, outro grupo de animadores que querem animar o arco do Espadachim Negro, mas esses aqui gostam de animar uns memes e fazerem um pouquinho mais. É bem divertido. Guts é filho do Zod. Essa é uma teoria que tem como base o fato do Guts ser forte pra um cacete, ser resiliente pra porra, ter uma orelhinha pontuda bem safada e ser basicamente muito superior a qualquer outro humano comum. Mas é só uma teoria, até onde sabemos ele pode ser o filho do Wilvald, por esses critérios. Além do mais, a orelha pontuda que muitas pessoas apontam, né, de fato é um detalhe que o Guts carrega até hoje no design dele, mas se você for ver, no início, meio que o Kentaro Miura desenhava quase todo mundo com orelha pontuda. Então eu não vejo bem como isso sendo um sinal muito forte de que de fato ele nasceu de uma fada ou algo do tipo. She was a fairy.
Islan é a freira anciã. No arco da convicção é dito sobre uma freira de muitos anos atrás que gostava de dar paz aos infortunados antes da morte. A teoria diz que a Islan seria essa freira, pois todos os membros da mão de Deus deveriam ser pessoas com grandes egos e vontades divinas. E bem, basicamente essa freira viveu num período perfeito para a Islan ter se tornado uma membra da mão de Deus, pelo que nós sabemos, né, pelo menos. Versões de Forces. A música Forces que nós falamos lá pra cima no iceberg possui diversos covers e versões ao longo da história, porque ela é uma das músicas mais populares de Berserk, logo atrás de Forgatsu. Desenho da Miyamura. Miyamura é a atriz que interpreta a Casca no anime de 97 e também a Asuka. Mas isso não vem ao caso, além do fato dela ter ficado muito traumatizada nos anos 90. Mas ela ajudou a desenhar essa página aqui como parte de uma campanha especial de ajudante por um dia, e devo dizer que ela mandou muito bem. Páginas apagadas. Fora o capítulo 84 de Berserk, tem algumas páginas apagadas do mangá, como essa do capítulo 133 aqui. Não sei porque foi apagada, que página irada. Galzeric é real. Galzeric foi um rei dos Vândalos, e ele era um rei que foi invencível em seu reinado, né? E os Vândalos, eles governaram ali mais ou menos a planície germânica. Casca é o lembrete do Guts. Casca é a eterna lembrança do Guts de sua vingança e busca, mas ela também é aquilo que o separa de seu caminho, e por isso alguns fãs acham que o Guts tem que se separar dela. O Guts, por outro lado, tem outra opinião sobre isso. Void sacrificou o Galzeric. Por conta do flashback do Skull Knight, que mostra que ele sofreu os mesmos destinos do Guts, e no flashback apenas o Void está presente na mão de Deus. Todos os outros membros a gente nunca tinha visto. As pessoas tiram a conclusão de que o Void é o Griffith do Skull Knight e por isso que ele está em uma guerra contra a mão de Deus, mas também há outras teorias que serão ditas ao passar do iceberg. Existe outra mão de Deus. No flashback do Skull Knight, olha só, foi bem aqui agora, vemos outros membros da mão de Deus e algumas pessoas interpretam que aquele é simplesmente um outro grupo da mão de Deus, a mão à esquerda talvez? Berserk Pachinko. Pachinko é uma máquina de caça-níqueis japonesa, o tigrinho de antigamente, saca? Essas máquinas do Japão aí que tem temática de tudo, pois a graça do jogo é ver os filminhos diferentes que tocam quando você ganha, perde, ou sei lá, você só inicia a máquina, ou quando você coloca o seu dedinho aí junto da garotinha de anime. Guts passou 8 anos no bar. Na vida real, Kentaro Miura demorou 8 anos de publicação pra terminar a viagem do Guts até a ilha de Alfenheim no mangá. E você achando que o Estúdio Gaga demora pra postar capítulo novo. Religião. Em Berserk existem muitos usos da religião na história, como a Santa Sé, que é usada para controlar as pessoas e depois é utilizada para impulsionar o Griffith ao estado de salvador da humanidade. Mas também existem vários outros conflitos rolando, como por exemplo as fés pagões, que é mostrado com a Shirk e todos os bruxinhos, além também de hinduísmo e budismo lá com os Kushans. Cheetah Wave. Era um mano no Reddit do Berserk que fez um texto falando sobre como ele amava a Islan. As pessoas começaram a fazer memes e artes sobre ele com ela, mas ele aparentemente apagou sua conta e eu não achei a postagem original, infelizmente. O Hirasawa é pica. Cara, as próximas duas entradas não fazem sentido algum. A primeira diz que todas as músicas feitas pelo Hirasawa se encaixam, e a única coisa que eu achei foi um vídeo de um cara literalmente falando: guys, a música feita pra essa cena encaixa nessa cena. E a outra entrada é tipo: guys, eu não entendo o que a música quer falar. Então eu simplesmente vou dizer sobre como o Hirasawa, o compositor das músicas do anime de 97, ele é um cara que está intrinsecamente ligado à música de Berserk, porque quando o Kentaro Miura estava desenhando o mangá, ele ouvia as músicas do Hirasawa e ele pediu que o Hirasawa fosse o compositor do anime. Então é isso, o cara é pica mesmo. Guts. Foi um cavaleiro franco que tinha um braço de metal e era muito zica. Reza a lenda que foi a inspiração para o nosso espadachim traumatizado favorito, pois ele também tem um braço de metal e é muito zica. Cavalo do estúdio. No capítulo 124 temos a aparição de um cavalo que entrou na mente de muita gente e que tentou descabaçar forçadamente a pobre Farnese. Coitadinha. Mas esse cavalo assim, ele aparece em um monte de memes e basicamente isso, né? A comunidade ali, o lado ruim, o Ledirk Berserk, gosta de fazer muitos memes com ele. Mudança na arte. Berserk é um mangá muito antigo e ele amadureceu junto de seu autor. No princípio, Berserk tem uma arte muito mais crua, muito mais suja e até estranha quando você se acostuma com o traço mais novo do Kentaro Miura. Ela se desenvolveu ao longo dos anos para o traço mais reconhecido dele. Durante o início da Era de Ouro, ela se tornou muito mais limpa, como se fosse realmente tempos bem brilhantes, bem luminosos, e ao longo do tempo ela voltou a ganhar os traços da sujeira, dos detalhes e da escuridão, só que de um jeito muito mais claro mesmo, muito mais
mais límpido na imagem, porque afinal de contas o Kentaro Miura simplesmente havia se desenvolvido muito mais. E a arte foi se tornando cada vez mais detalhada e o Miura passou a ter a ajuda de muitos aprendizes do seu próprio estúdio, o Estúdio Gaga, que recentemente são quem cuidam da arte do mangá, Anime Concept Art. Toda a produção possui artes conceituais para dar base à produção e os animes de Berserk não vão ser a exceção não. Apesar de que muita gente acharia melhor simplesmente usar um mangá como concept art. E se você perguntar para alguns fãs de Berserk, eles vão levar isso aí a sério. Berserk mudou de tom. Berserk é conhecido por ser uma série muito sinistra, com gore e cenas de mortes pra você se sentir mal, além de bastante sexo. Mas desde o arco do Falcão Milenar, Berserk tem ficado mais de boa. Não que não tenha acontecido mais coisas sinistras, não tenha aparecido mais morte ou não tenha tido mais gore, mas é que o peso de todas essas coisas meio que foi se dissipando e o tom mais pesado da série parece ter ficado pra trás, ainda mais porque grande parte dos protagonistas hoje em dia que acompanham o Guts são crianças até. Então meio que eles trazem esse ar mais circense, esse ar mais divertido para a história. E eu acredito que essa era realmente a intenção do Kentaro Miura enquanto ele escrevia a história, que a trama do espadachim negro fosse ficando mais iluminada. E até mesmo os vilões assim, né, os apóstolos, eles não são mostrados tanto fazendo mais maldades malucas e sem pé nem cabeça, porque agora eles estão seguindo o Grift, o Fento, que possui um plano para liderar toda a humanidade, então eles não podem só simplesmente sair fazendo o que eles quiserem com os humanos. O arco de inverno. O arco de inverno é quando você passa por uma fase de desenvolvimento pessoal, você pega no peso, faz treinamento, estuda, faz build-up, faz booking, faz milling, e aí as pessoas usam Berserk pra mostrar o que é o arco de inverno, e tem essas animações muito bizarras assim, que parece o anime de 97, mas não é, tá ligado? E bizarro a contagem. Ano passado o site de Berserk teve uma contagem regressiva que encheu a cabeça dos fãs. Se você quer hype pra qualquer coisa, coloca uma contagem regressiva sem contexto algum. Mas no fim, a contagem era para o lançamento do Memorial Edition. Casca é o tipo do Miura. Não achei nenhuma discussão sobre isso, mas eu imagino que eles queiram só fazer essa afirmação mesmo, de dizer que a Casca é o tipo de garota que o Miura gostaria. Ele não era casado e nem temos informações sobre como era alguma namorada dele. Casca Whitewash. Algumas pessoas pensam que o mangá de Berserk atualmente está sofrendo com o mesmo problema de One Piece, de palmitação, mas isso se deve ao fato do Kentaro Miura há muito tempo já ter trocado para a pintura digital, o que deu esse visual moderno de Berserk. E também dizem que o Estúdio Gaga estava esbranquecendo a Casca, mas isso é mentira, pois o Estúdio Gaga tem acesso à paleta de cores que o Kentaro Miura estava usando, então meio que eles conseguem usar o mesmo tom de pele da Casca que ele estava usando antes. Comercial live action. No lançamento do 40º volume, teve esse comercial live action horroroso. Que negócio feio, fi. Mas tá melhor que aquele filme Dragon Ball. Contagem de corpos do Guts. Cara, existe um malandro no schoolnight.net que fez a lista completa de todas as mortes causadas pelo Guts. E o total dá 1190. 1190 seres que foram de vapo. E a lista é completa com nome, capítulo, CPF, endereço de tudo que ele deixou sem vida. Capítulo 364. Foi o último capítulo escrito pelo Kentaro Miura. Ele foi ilustrado pelo Estúdio Gaga. E é realmente curioso o cara fazer um capítulo com um final inacreditável desses. Que, sei lá, não sei nem se eu falo assim, porque vai que alguém pega o spoiler. E o cara simplesmente vai de base depois, mano. Parece até pegadinha de Deus mesmo, sabe? O Senhor olhou aquilo e falou assim: ia ser engraçado se ele morresse agora. Berserk se passa numa Europa alternativa. De fato, Berserk se passa num contexto medieval europeu, mas nunca existiu um reino chamado Midland, apenas uma banda e uma empresa de rádio. Mas existem várias coisas que realmente existiram, como podemos ver em várias entradas do iceberg, e podemos facilmente assumir que Midland, apesar do nome, seria uma província germânica, tanto pela cultura, tanto pelo rei Gauseric e o grande Guts. Predições pro final. Existem muitas teorias pro final de Berserk. Alguns acham que o Guts vai sacrificar todo mundo. Alguns acham que ele vai ter que matar o filho dele, Moonlight Boy, para ter uma chance de tirar a alma do Grift desse mundo. E outros pensam que nem vai acabar. Em geral, muitos pensam em finais tristes ou em finais que vão terminar em tragédia. Void é o membro original. Durante o flashback do Skull Knight, vemos que o Void estava no centro da mão de Deus e era o único membro que ainda existe entre eles atualmente. Alguns pensam que isso significa que o Void é o único membro da mão de
Deus perene e que sempre existiu e vai existir, como se ele fosse um pilar de tudo e o verdadeiro líder da mão de Deus e guia supremo da causalidade, e que os outros membros da mão de Deus são apenas os seus fantoches para ele cumprir o seu plano, seja ele qual for. Traduções de fãs. Como todo mangá, Berserk possui a sua cota de scans e traduções feitas por fãs. Algumas usam nomes ajaponesados como Gatsu, existem claros erros e reinterpretações que os fãs fazem com as falas, mas nada chega a ser tão bizarro quanto a scan brasileira de Chainsaw Man. Casca sabia que estava grávida. Existem alguns quadros antes do eclipse que dão a dica que a Casca estava grávida e talvez ela já soubesse. 216. O capítulo 216 é o que eles entram no mundo dos espíritos, e a Casca e a Farnese veem o que os Trolls fazem com as mulheres que eles capturam. Borkoff. Esse é o apóstolo que segurou o Guts durante aquela cena famosa do eclipse, e ele é um dos cavaleiros do exército do Griffith. Acho que ele está aqui porque o Borkoff parece uma paródia do nome de Berserk, mas sinceramente eu acho que deve ser só porque realmente ele comeu o braço do Guts, é alguma coisa assim. Teresia retornará. Teresia é a menina que o Guts destrói a vida inteira durante o Espadachim Negro. Ela vê o pai sendo arrastado pro inferno e Guts salva ela da morte, mas mesmo assim ela promete se vingar dele, mas nunca mais apareceu. Alguns acham que ela retornará até o final, mas como o youtuber Rorococa disse, ela morreu de tétano depois de cortar as mãos na Dragon Slayer. Um guia da armadura do Guts. É uma série de blogs feito pelo Arzuri que fala em detalhes sobre as armaduras que o Guts utiliza durante a série. É realmente muito interessante e legal assim, todo o detalhamento que o cara ele conseguiu perceber. Brand of Sacrifice. Banda. Sim, existe uma banda de metal chamada Estigma do Sacrifício. É só que em inglês, né? Sichler. É um canal que faz alguns vídeos impopulares de Berserk, tipo a defesa ao Griffith. Deve ser por isso que ele está aqui, eu acho. A essa altura, por que eu mesmo não tô nesse iceberg mesmo? Ideia do bem. A ideia do mal é uma espécie de deus que controla a causalidade. Ele parece ser o chefe da mão de Deus, mas o capítulo que explica ele foi cortado da história. Mas ele foi um deus criado pela necessidade das pessoas de acreditarem que o infortúnio delas veio de algum lugar. E a ideia do bem é uma teoria que diz que se as pessoas passarem a pensar que o bem que ocorreu a elas também veio de algum lugar, então passaria a existir um deus do bem nesse mundo. E a minha teoria sobre isso é que provavelmente as pessoas elas vão passar a acreditar isso por causa do Griffith, e talvez, quem sabe, uma nova entidade benéfica do Griffith passe a existir no lugar da que nós conhecemos como Fento. Warcry é um livro de arte de Berserk com artes para o mangá e anime em extrema qualidade do Kentaro Miura. Eu acho que vem até um CD com as músicas, e pelo vídeo que eu achei, eles colocam um selo de aviso parental por cima de toda a nudez, até do não pênis do Punk. Judô teve o rosto arrancado. Na página que mostra o bando do Falcão todo morto, na frente dos olhos do Guts, existe um apóstolo vestindo um rosto com uma máscara que parece ser o rosto do Judô. Tiroteio em Anápolis. Os Estados Unidos é um país com grandes quantidades de tiroteios, e num tiroteio em Anápolis, o atirador colocou a marca do sacrifício na testa de uma vítima, o que deve significar que o atirador provavelmente era um fã de Berserk, e o Guts estaria decepcionado com ele. Jogo de cartas do Berserk. Berserk, assim como toda boa série que existe, possui um jogo de cartas próprio dele. E Berserk não vai ser diferente, né, pai? Sérpico e Farnese são parentes. Cara, eu realmente não sei porque que isso aqui tá tão embaixo na lista. Talvez a maioria não se lembre, porque o Sérpico e a Farnese, eles têm um relacionamento meio estranho. Mas sim, eles são irmãos. Arte ruim. Como todo artista no mundo, até humano, Kentaro Miura não era perfeito e às vezes desenhava de um jeito meio esquisito. Claro que os desenhos ruins do Kentaro são melhores que qualquer coisa que a maioria das pessoas vai fazer em toda a sua vida, e grande parte deles foram consertados no lançamento dos volumes, então tanto faz. Guts vai colocar o Berrelite em seu olho. Existe uma teoria que diz que o Guts vai colocar o Berrelite no local que antes era o seu olho e agora é só um buraco vazio, para ele poder enxergar a causalidade. Não sei se isso tem alguma lógica real, mas eu prefiro que isso aconteça do que ele, sei lá, usar o Berrelite para sacrificar os seus amigos. Isso sim não faz sentido nenhum. Kazé64 Berserk é um editor de uma série de vídeos que mostram os capítulos de Berserk em espanhol no YouTube. Não tem narração nem atuação, então os vídeos são carregados por uma edição emocionante. Esperança para uma nova adaptação. Por conta do desânimo dos fãs com as séries já lançadas, muito se imagina sobre um anime perfeito de Berserk. Um que adapte com respeito e carinho a obra de Kentaro Miura. Não existe nada por enquanto, mas como mostrado durante o Iceberg, existem muitos projetos de fãs para fazer adaptação e muito interesse no assunto. E até um que nem apareceu aqui no Iceberg, porque não é gringo, é brasileiro, que é o Berserkrilds Productions, que querem fazer uma série de Berserk com visuais de animação de cartoon do início dos anos 2000 ali,
desenho lá da Cartoon Network, tipo Samurai Jack. Dê uma força lá se vocês puderem. Conteúdo BR. Vou adicionar uma entrada ao iceberg e falar sobre todo o belo conteúdo nacional dessa obra. O conteúdo é bem variado e tem o famoso Canário Transpirante, que deve ter apresentado o Berserk para muitos jovens aí de por aí. O Subsolo Geek faz uma narrações imersivas iradas, e ele tem aquele vídeo lá de 24 horas de Berserk, que toda vez que eu posto algum vídeo de Berserk, alguém vai lá e fala: você já viu o vídeo de 24 horas? Tem o Shujota, que faz aqueles vídeos lá de Guts, meu amigo. Tem o Sr. Gustavo, que edita áudios usando o personagem de Berserk aí. Ele merece, eu acho. Eu não sou gay, mas eu chuparia ele se ele pedisse. Nunca sei quando tá brincando. Eu tenho que saber quando tá brincando. Não tô brincando. Tem o Daniel Moraes, que habla mitada sobre os personagens, e o Rorococa do YouTube, que só fala bosta. Sinta-se livre para comentar sobre outros canais que você conhece, que você gosta aí na seção de comentários. E que falam de Berserk, né? Guts é Adahal. Desculpa aí se eu estiver falando errado. Eu sou católico. É o anticristo dos muçulmanos. Ele tem a aparência de um homem mono-olho com um Kaft escrito em sua testa. Acho que é uma comparação apropriada, porque o Griffith é considerado como salvador da Santa Sé. Muitos sempre comentam que ele é o anticristo, mas na realidade a Santa Sé foi criada para o Griffith agir como um salvador no futuro, então ele meio que é um messias de verdade daquela fé. A diferença é que o poder dele não veio da maneira que muitos imaginam. E nessa perspectiva, o Guts seria sim o anticristo da Santa Sé, até que ele já foi chamado de Falcão da Escuridão pela Farnese. CD Dramas é a leitura imersiva oficial de Berserk com os atores que dublaram a série de 2016. Obviamente está em japonês e só tem do volume 41, que é o volume que a Casca acorda de seu piripaque. Imagino que foi um especial mesmo e é bem maneiro. 900 mãos de Deus. Isso é uma teoria de um Manolo que tinha acabado de iniciar Berserk, e ele tinha feito umas matemáticas lá de que se a humanidade existe há 200 mil anos e um membro da mão de Deus surge a cada 216, então logo teriam 900 membros da mão de Deus, e que eles foram todos mortos pelo Void. Na época zoaram bastante ele, mas depois que teve o capítulo mostrando outros membros da mão de Deus e o Void entre eles, os haters dele ficaram quietinhos. Não é confirmado nada ainda, obviamente, mas a teoria dele está mais plausível do que nunca, pra falar a verdade. Me chamaram de louco e o que eu previa aconteceu. Perma Bennett, West 29 Level. Perma Bennett era um malandro que comentava muito no site Read Berserk Online, que tem uma seção de comentários bem parecido com o que tinha no Manga Livre antigamente. F Manga Livre, Deus o tenha. Esse usuário era um troll e só comentava bobagem, mas ele ardentemente começou a falar coisas criminosas e, assim como seu nome previu, ele foi banido para sempre. Mais uma obra da causalidade de Berserk. Berserk Hentaificação. Infelizmente não achei nada sobre a comunidade discutindo sobre isso, mas de fato Berserk possui muitos momentos em que ele mostra até demais as coisas acontecendo. Principalmente a cena do Guts com a Casca e do Griffith com ela também, que ambas possuem enquadramentos extremamente populares em doujinshins. Berserk quase foi cancelado. Por conta do falecimento do Kentaro Miura, o mangá quase foi de arrasta junto. Mas graças ao Koji Mori, a série continua até hoje com previsão de acabar em 10 anos. Mas provavelmente durando até bem mais que isso. Tatuagem do Eclipse. Isso faz referência à tatuagem de maior mau gosto da história, que mostra o espírito da Casca em toda sua glória. E pior, com a adição de um pento bem desenhado para o Griffith. Não posso mostrar ele em toda a sua magnificência, mas dá pra ver o negócio entrando e vazando os líquidos tudo. Tem que ser especial demais pra marcar algo assim na sua pele, papo reto. Casca não está mutada em italiano. Na cena final de Berserk 97, geralmente a Casca não produz nenhum som durante o ato. Mas na versão italiana, o diretor de dublagem deve ter sentido que não havia sentido em esconder qualquer coisa e fez a dubladora da Casca gemer no mic. Momento italiano. O final não vai satisfazer a todos. Essa última entrada do iceberg é muito abrangente, mas que com certeza vai se tornar verdade. Nos últimos meses, nós acompanhamos animes infinitamente mais simples que Berserk, não querendo jogar pra bosta, mas já jogando, recebendo muitas críticas sobre seus finais. Imagina uma história tão cheia de nuances e que fermentou na cabeça de tanta gente por 30 anos recebendo um final. E não importando muito o que aconteça, vai ter gente botando a culpa no final do pobre Koji Mori, que está tirando leite de pedra para escrever capítulo a capítulo, sendo que a maioria das pessoas teria feito uma thread no Twitter para revelar o final logo. Se for um final feliz, vai ter gente que não vai gostar por sentir que não combina com Berserk. Se for triste demais, vai ter gente se jogando da ponte de tanta depressão. Muita gente afirma que, independentemente, a morte do Guts vai acontecer, mas pra mim, isso não é a questão. A morte do Guts não vai determinar se o final vai ser triste, com o Guts desde sempre destinado a morrer, ou feliz com ele finalmente alcançando a morte, mas que na verdade é a condição da morte
morte dele que determinará, pois Berserk é sobre destino. E sim, todos estamos fadados a morrer, mas o que conta é o que você fez com a sua vida. O destino não é um rio opressivo que flui independentemente do peixe. Isso é a mentira que os deuses querem que você acredite. O destino é maleável como um metal em brasa, e cabe a você saber o que fazer com ele, com sua própria força de vontade. Não sei o que vai acontecer exatamente no final de Berserk, mas para mim será uma tragédia. Algo amargo, mas não triste. Será esperançoso. Não será como as antigas tragédias gregas, que os deuses decidiam com arrogância o destino dos mortais, mas será a última das tragédias, o último dos destinos premeditados pelas divindades. Será a abertura para que a humanidade tenha o controle de seus próprios destinos, distantes de ídolos e promessas desfalcadas. Resumindo, espero que seja o final de God of War 3, o melhor jogo da série God of War. Pode chorar à vontade aí nos comentários aí falando: ai, o jogo do pai triste é muito melhor. God of War 3 é o ápice da série God of War. Falei, tô leve, fui. Mentira, tem que encerrar o vídeo. Por favor, se você tá vendo no celular, hype o vídeo aí, comenta aí tudo que você acha sobre todas as bizarrices do iceberg. O que você achou, se você gostou de alguma coisa, se você achou que eu falei merda em algum ponto, por favor me corrija nos comentários, deixa o seu like, compartilha, suscreva-se no canal, faça como o Red Dragon, Alex, o Leão, Lord MK 3010, Rafinha Host, Lui Casa, Guigui Fodão, Haas, Void e principalmente a Maria Júlia, que deve ter pagado a maioria desses membros aí no meu aniversário. E se torne um membro e é nóis!